Bom, hoje eu assisti a entrevista do Paulo Cogos no programa Pânico e algumas questões ficaram no ar, assim, para mim, e que os convidados ali, os entrevistadores, não se atentaram, né? Primeiro eu quero dizer que eu entendo as questões relacionadas à escola austríaca, ao Mises, eu até concordo com muitas coisas dessas linhas de raciocínio socioeconômico, né? Essas teorias. Porém, quando ele mistura isso com catolicismo, o negócio começa a ficar um pouco incoerente. Ele inicia o programa falando de islaminofobia, que não existia. E ele argumenta que é intrínseco da própria religião islâmica as questões de terrorismo, de matar o outro, de captar essas coisas. O Zuckerman, inclusive, argumentou falando que era uma questão de interpretação de várias linhas do Islã, e ele disse taxadamente que não, que o mal islâmico é aquele que é, digamos, suave nessas questões, né? Só que aí ele fala que, levando em consideração isso, que ele fala sobre cristofobia, né? E eu vou interpretar o termo cristofobia mais com relação aos que se dizem cristãos do que necessariamente a pessoa de Cristo, tá? Nesse momento eu prefiro analisar dessa forma. E nesse sentido, então, ele dizendo que se o Islã sofria tal preconceito não era gratuito, vejo que o fato de as linhas de igrejas cristãs sofrerem acusações por parte de várias linhas da sociedade, principalmente os LGBTs e religiões afro, é muito bem fundamentada, inclusive no argumento que ele usa com relação ao Islã. Porém, em dado momento ele fala que o anarcocapitalismo para ele não se preocupa fundamentalmente em dizer o que é certo e o que é errado, fazer o que é certo e o que é errado. Porém, quando ele determina a religião católica romana como detentora de uma verdade universal, ele automaticamente cai em impossibilidade, inclusive, de um anarcocapitalismo. Eu já estudei muito há uns anos atrás anarcocapitalismo, eu me interessei muito pelas ideias, mas chegou um momento que eu ouvi que, principalmente as pessoas que se despertaram para esse lado, não passaram de playboys utópicos, né? Esperançosos. E vendo a fala dele, deixa muito claro isso, inclusive por parte de uma fé e uma moral, e uma fé numa moral, o que também torna incongruente por parte do que seria mesmo um anarcocapitalismo. Se o anarcocapitalismo se refere diretamente às questões de liberdade de mercado e ausência de Estado, o que se nota na fala dele é ainda uma coisa muito mais arcaica, relacionada até a uma espécie de teocracia, porque ele acredita de alguma forma também numa utopia, da mesma forma que os comunistas, não é? Da extrema esquerda, ou ele se diz de extrema direita. Bom, das incongruências enormes que se passaram em todo esse discurso,
com relação a essa questão do catolicismo, que eu acho que é a que mais pega nessa discussão, porque ele acreditar no poder desse catolicismo como entidade detentora de verdade neste mundo é totalmente incongruente com uma ação e um pensamento anarquista. Porque ele disse que ali quando falava que ele era contra abortistas e contra o Estado laico, ele se contradiz, porque como que ele é contra o Estado laico, então ele quer determinar a fé dele como a norma de seguimento aos outros, e aí ele quebra com toda a questão anárquica, inclusive do libertarianismo, que é o que mais se aproximaria do anarcocapitalismo, que é a liberdade individual. Então ele anula a liberdade individual e ele se diz contra os abortistas. Como que ele pode determinar, não agora, segundo ele, pela determinação de um Estado que manda, mas de uma instituição religiosa? Ou seja, ele está instituindo a religião católica como detentora das normas sobre o corpo alheio, mesmo daqueles que não se subjugam a essa concepção moral e religiosa do catolicismo romano. Então eu não consegui realmente acessar como ele consegue conceber essas incongruências. Parece muito com as incongruências da própria esquerda, que historicamente se mostra no seu duplo pensamento, como dizia George Orwell, né? E ele parece também aplicar o duplo pensamento quando diz que deve haver essa liberdade de mercado, tá? Que eu não vou entrar na discussão, porque aí eu teria também todo um vídeo para discorrer a respeito dessa questão, mas eu estou discutindo apenas esse ponto específico que deixou muito evidente no discurso dele na entrevista, mas que ninguém se atentou, que ao meu ver não era compatível com aquilo que ele dizia pregar e do qual ele se diz um arauto, não é? Como representante, como divulgador do anarcocapitalismo, e inclusive citando, como eu disse anteriormente, o Mises, né? E inclusive nesse ponto também é contraditório ele aplicar como o protestantismo ser uma heresia, porque a sua forma de livre interpretação, né? Bom, diante todas essas incongruências sendo aplicadas, demonstrou grande preconceito também por parte dele com relação às outras religiões, não é? Então, como que uma pessoa dessa pode se dizer um divulgador da ideia anarquista e anarcocapitalista se ele institui uma moral da qual ele acredita como devedora de ser a norma instituída na sociedade, ou seja, aplicada aos outros? Aí ele está cancelando totalmente a liberdade individual e a liberdade de escolha dos outros. Então, se alguém puder aí colaborar com essa discussão, que realmente eu só queria levantar essa questão, porque aí um cara desse tem aí certa notoriedade, né? Tá aí falando coisas, mas realmente não condizem com
as bases daquilo que se discute, não é? Quando ainda hoje, no século XXI, o cara quer trazer ideias que, francamente, já não fazem sentido algum, não é? E aí, utilizando-se do termo e dos termos, né, anarquista e anarcocapitalista, ele, na prática, emite um discurso que é oposto, um discurso que, no fundo, ele quer aplicar os recalques da sua fé numa sociedade, determiná-lo como norma estabelecida ao outro. Isso, para mim, não faz o menor sentido, e um cara desse não poderia nem estar sendo chamado para um programa como o Pânico, a meu ver. Mas talvez o seja por todo o seu histórico, né? Filho da médica dos famosos. E bom, aí a gente vê, né, como se faz a cultura e a divulgação da cultura na mídia brasileira, da mesma forma que a máfia dos políticos se propaga no poder, no sistema político, a máfia da aristocracia está lá, provavelmente impulsionando, né, o seu canal com o poder financeiro que possui, e fica fácil, né? Provavelmente um quarto confortável na mansão da mamãe ser esse pseudo-intelectual de teorias infundadas.